nossa geração é assim? Por que a nossa geração procura falar muito da profundidade mesmo estando no raso? Por qual motivo a nossa geração chegou a esse ponto? Infelizmente, as pessoas hoje elas querem lacrar na internet. Com frases de efeito, com um vernáculo ou uma indumentária diferente dos outros. Só que vida de oração é secreto. Vida de oração é privado. Nós vamos discorrer aqui sobre oração e eu vou falar algo que vai assustar algumas pessoas. Eu vou falar que Deus não ouve oração. Eu vou falar que Deus vê. Fala galera, paz, boa noite. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Hoje, com bastante alegria, nós estamos aqui com um amigo que o Celso nos apresentou, né? Eu vou deixar ele bem à vontade para se apresentar. Pode ficar à vontade, meu pastor. Boa noite, galera. Paz e graça a todos. Eu sou o pastor Rodrigo, sou pastor da Assembleia de Deus Casa com Palavra, sou esposo da Adriele, pai do Pedro e da Júlia. E é um prazer poder estar aqui nessa noite e cooperar falando de um assunto de pertinência, de relevância para todo cristão. Obrigado, Terremoto, pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer inenarrável poder estar aqui com vocês. Pastorzão, eu já quero te agradecer, tá? Por aceitar esse convite, estar com a gente aqui. Eu quero que o meu desejo é que Deus te abençoe muito, abençoe o ministério, a sua família. Muito obrigado mesmo, tá? Hoje, meu pastor, a gente está sobre um tema, esse tema é interessante. Porque quando eu entrei em contato com o senhor, te fazendo um convite para a gente estar trocando uma ideia aqui, o senhor pegou e me passou, né, esse tema, o tema que a gente vai conversar hoje, que é sobre oração, o tema. Quando eu perguntei para o senhor um tema e o senhor já rapidamente me deu esse tema, por qual motivo o senhor rapidamente, sem hesitar, falou sobre esse tema oração? Olha, meu amigo, Deus tem incendiado meu coração sobre oração, sobre a importância de ter um relacionamento com Deus. Nós vivemos uma geração pós-moderna que ama falar de profundidade. Porém, o mais profundo que essa geração conhece é uma poça de água. Eles falam de profundidade, mas vivem na superfície. E só tem como viver profundidade através da oração. Porque oração gera relacionamento. E nós vivemos uma geração que as pessoas falam muito e fazem pouco. Elas são boas de argumento, mas são más do exemplo. E nós vivemos um tempo que devemos ter menos palavras e mais atitudes. E falar de oração é uma inspiração para todo cristão. Porque o cristão que não ora é um cristão que não tem vida. Você tirar um peixe da água, você tirar uma planta da terra, você tirar o crente da oração, ele morre. O crente precisa orar. É mesmo? Eita! E o senhor falando essas coisas aí, por que a nossa geração é assim? Por que a nossa geração procura falar muito da profundidade mesmo estando no raso? Por qual motivo a nossa geração chegou a esse ponto? Infelizmente, as pessoas hoje elas querem lacrar na internet. Com frases de efeito, com um vernáculo ou uma indumentária diferente dos outros. Só que vida de oração é secreto. Vida de oração é privado. Nós vamos discorrer aqui sobre oração e eu vou falar algo que vai assustar algumas pessoas. Eu vou falar que Deus não ouve oração. Eu vou falar que Deus vê. Mateus 6, texto áureo, texto célebre, é Cristo ensinando a oração padrão. Todo cristão deve fazer essa oração. Ele começa dizendo Pai. A palavra Pai ela é riquíssima no hebraico. É composta de duas letras hebraicas, que é Aleph e Beit. Aleph, casa, Beit, força. Quando eu falo Pai, eu falo força da casa. A vocalização é Abba no Novo Testamento. Então toda vez que eu estou orando ao Pai, eu estou falando força da minha casa. Ele é a minha força. É por ele que eu me movimento, é por ele que eu vivo. E aí o Senhor vai dizer assim, quando você for orar, entra no teu quarto. O teu Pai que te vê
em secreto, Ele te ouvirá. Então, primeiro Deus vê. Então, Deus não vai ouvir as minhas palavras sem antes ver o meu coração. Ele sonda o meu coração, depois Ele ouve as minhas palavras. As pessoas oram bonito. Deus não se impressiona com a beleza do meu vernáculo. Deus se impressiona com a sinceridade do meu coração. E quando eu falo de oração, eu gosto muito dessa frase. A oração deve ser a chave que abre o dia e a fechadura que fecha a noite. Então eu começo o meu dia orando e eu termino o meu dia orando. A gente precisa entender que a oração, ela nos impulsiona a viver o sobrenatural, a viver o milagre. A oração prepara a geografia, prepara o território. A oração, ela abre as portas. E eu quero deixar muito claro isso, que quando eu falo de portas abertas, eu não falo de facilidade, eu falo de acessos. Deus abre portas na oração que te dão acessos, não facilidade. Porque a facilidade faz os homens serem fracos e a dificuldade fortalece. Charles Spurgeon vai dizer que as dificuldades preparam homens comuns para futuros extraordinários. E o mesmo Charles Spurgeon vai dizer que a oração é a transpiração da alma, a transpiração do cristão. Nós precisamos orar. Então, tá, vamos lá. Quando o senhor fala sobre a oração, a gente fala para um público cristão. Obviamente, é só para o senhor compreender. Oração, quando fala pai, tipo assim, para eu orar ao pai que me vê no secreto, eu tenho que me fazer como filho. Obviamente, um cristão, uma pessoa que não é cristã, não é filho. Ainda, falando para esse público hoje, igual, por exemplo, vamos colocar que eu sou um não cristão, não entendo nada sobre oração. Não entendo nada sobre oração, eu vou falar assim, pastor, mas isso é loucura, porque eu vou falar com alguém que eu não vejo. Por qual motivo eu tenho que orar? Interessante essa pergunta, e eu até estou pensando em um texto muito interessante. Quando nós falamos do Êxodo, das 10 pragas, Deus vai tirar o povo do Egito. E quando Deus envia as 10 pragas, cada praga é Deus destronando um Deus. Cada Deus tinha um rosto, mas nenhum Deus tinha uma voz. Aí o Deus dos hebreus é inanimado. Não existe uma imagem. Nós não sabemos a forma do rosto de Deus. Tudo que dizemos biblicamente é antropopatismo ou antropomorfismo. É Deus da forma de homem. Mas nós não sabemos como é o rosto dele. Veremos, mas não sabemos. Mas o Deus que eu não sei a face, eu conheço a voz. Porque é mais importante do que saber como Deus é ouvir e reconhecer a voz dele quando me direciona. E a oração, ela não é monólogo, a oração é diálogo. Falamos e Deus fala conosco. E aí eu percebo que as escrituras vão me mostrar isso. Só um insight aqui, um pensamento. Uma música muda o momento. Uma ideia muda o mundo. Uma escolha muda uma jornada. Mas uma oração, ela muda o impossível. Se pegarmos a Bíblia, nós vamos ter aqui inúmeros exemplos. Se Ana não ora, Samuel não nasce. Se Ezequias não ora, Deus não acresce 15 anos de vida. Se Bartimeu não ora, não clama, não grita, ele não tem a sua visão restituída, restaurada. Se a igreja não ora, o anjo não desce. E aí fica outra lição sobre a oração, importantíssima. Por quê? Porque a igreja ora na casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas o anjo não desce na casa de Maria. O anjo desce na prisão aonde Pedro está preso, acorrentado a um quarteto de soldados. Porque a oração é isso. Deus não desce aonde eu oro, Deus desce aonde eu preciso. E é isso que a geração precisa entender. Que Deus não vai descer aonde eu estou orando, Ele vai descer aonde eu estou precisando. Sim, e algo interessante que o senhor falou aí, que está vindo aqui na minha mente, todos esses exemplos que o senhor deu, foi tudo condicional a um problema. Por exemplo,
A Ana orou porque Penina afrontava ela. Sim. A igreja orou porque o Herodes matou Tiago a fio de espada e prendeu o Pedro. Aí, sobre o Ezequias, recebeu também uma afronta. Aí, então, tudo condicionado a esse problema, o povo se inspirou a entrar na oração. Talvez a gente está falando com alguém, pastor, que pode estar enfrentando um problema nesse momento, que fala assim, poxa, eu não tenho saída mais. Esse problema já me sufocou, esse problema já fechou todas as possibilidades, todas as portas que um dia estava aberta, hoje não está mais. Mas a gente precisa explicar isso aqui para alguém que, ainda que esteja enfrentando esse problema, a oração pode desencadear tudo e resolver essa situação. Porque Deus, ele não desce onde eu oro, né? Ele desce aonde eu preciso. Falando sobre descer aonde eu preciso. Aonde eu preciso. Por que no caso, quais são, no caso, os efeitos colaterais para quem ora e para quem não ora? Eu tenho uma frase, essa frase é minha, de minha autoria, que eu gosto muito dela. A oração é o desfibrilador que te ressuscita. Se você está morto e orar, a oração é um desfibrilador. Ela volta à sua vida, volta a fazer o seu coração bater. E a murmuração, que é antagônica à oração, porque quem ora, ora porque depende. Quem murmura é porque não crê. Então a murmuração é a pá que cava a própria sepultura. Enquanto a oração é o desfibrilador que dá vida, a murmuração te conduz à morte. E aí, eu digo ao povo algo que Deus tem falado muito no meu coração. Toda vez que o Senhor convoca seu povo para orar, é porque Ele quer fazer algo extraordinário. Eu sinto no meu espírito e uso esse espaço para ser profético agora, que Deus está convocando as nações, Deus está convocando a igreja para um tempo de oração, para um tempo de entrega, porque orar é forçar o céu pelo lado de fora. Ô pastor, isso que o senhor está falando é tão forte que a gente tem que compreender que a nossa oração, a 2 de Crônicas 7 fala que se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar e jejuar, se converter dos maus caminhos, ele ouvirá do céu, ele sarará a terra. Olha só que profundo que é e o poder que a oração tem. O poder que a oração tem. Nós somos aqui em 4. Se a gente nos disponibilizar em se debruçar na oração, na intensidade e saber que a oração também não é meras palavras, e se a gente conseguir orar a Bíblia, o céu se abre de uma tal maneira que tudo aquilo que estava travado pode voltar tudo para o lugar, tudo que estava parado volta à movimentação, tudo pelo poder da oração. Sim. Isso é interessante demais. Sim, eu tenho dito muito, Terremoto, que a oração não é um contato de emergência. A oração é um estilo de vida. Infelizmente, muitos cristãos que talvez estejam até nos ouvindo, usam a oração como último recurso e não como a primeira opção. A oração precisa ser a nossa primeira opção. Eu gosto de reformular uma frase de Aristóteles, que foi mentor de Alexandre o Grande, onde ele diz que excelência não é um ato, excelência é um hábito. E eu gosto de tirar a palavra excelência e colocar a palavra oração. A oração não é um ato, a oração é um hábito. A oração é um estilo de vida. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, em todas as estações, independente do decreto, independente do monarca, ele orava, porque orar é um estilo de vida. A nossa geração, ela tem orado apenas nos momentos difíceis. E quando eu oro no momento difícil, eu revelo dependência. Quando eu oro nos momentos de bonança e de prosperidade, eu revelo gratidão. Mas quando eu oro em todo o tempo, eu revelo intimidade. Então, isso que o senhor comentou, pastor, me deu uma luz aqui. Olha só, o Daniel orava, isso também era cultural aos judeus. Sim. Né? Orava 3 vezes ao dia. Beleza.
é só pra gente compreender também. Por que aquele povo, o povo judeu orava 3 vezes ao dia? Beleza. Se prostrava lá, fazia a liturgia da oração ali 3 vezes ao dia. Beleza, top. Os judeus. Porém, para a igreja, o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala: orai sem cessar. Quando o senhor lê esse versículo, que é pequeno, orai sem cessar, o que o senhor entende? Passando pelo princípio do que o senhor fez um exemplo, deu um exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Quando o Paulo fala orai sem cessar, automaticamente, eu tô falando de uma forma gritante aqui, automaticamente parece que a gente tem que orar mais do que o Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Eu tô falando de uma forma gritante, tá? Só pra gente compreender. Quando o senhor lê esse versículo, o que o senhor entende no orar sem cessar? Vamos lá, eu vou te falar uma frase, essa aí vai lacrar. Adoração não é a música que eu canto durante o culto. Adoração é a vida que eu levo pós o culto. O que é oração? Não é eu me dobrar 3 vezes ao dia e orar meia hora. Porque de que adianta 1h30 orando e depois 22h30 murmurando, pecando, vivendo uma vida de qualquer forma? Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, o que Paulo está querendo dizer é: vocês precisam viver uma vida de oração. Vocês não precisam da formalidade de um culto litúrgico ou de estar de joelhos dobrados para estar em oração. Eu posso estar em pé, dirigindo. A mulher pode estar lavando a sua roupa, mas está em espírito, está em oração. E aí entra algo que eu aprendi essa semana. Existem palavras que possuem pluralidade. Existem palavras que vão para o plural. Mas a palavra prioridade, ela não pode ser conjugada no plural, proferida no plural. Não existe prioridades. Se é prioridades, deixou de ser prioridade. E a oração, ela não faz parte das minhas prioridades. Ela faz parte da minha prioridade. Então, orar sem cessar é eu estar sempre conectado com Deus. Eu não preciso dobrar os meus joelhos. Eu posso estar fazendo as minhas atividades cotidianas e ainda assim estar em oração. Porque oração é uma questão de decisão. Eu decido orar. Então eu vou viver uma vida de oração. Pastor, sobre decidir orar, olha só que coisa interessante. Tudo utilizando dos exemplos que o senhor deu. A gente também precisa compreender, isso daqui vai para a galera que está nos ouvindo, pastor, que não é porque a gente ora que Deus necessariamente tem que fazer naquele momento. Tudo depende do propósito dele, do projeto que ele tem. Igual, por exemplo, o Bartimeu foi instantâneo. Ele orou, se ele não gritasse Jesus, filho de Davi, Jesus não iria parar para ele iria morrer cego. Porém, Jesus parou, resolveu o problema dele e imediatamente, o texto bíblico diz, imediatamente ele recuperou a visão. Agora, em contrapartida, a Ana, a história diz que ela orou por 27 anos para receber o Samuel. E agora, pensando assim, poxa, um homem que era cego e uma mulher que era estéril, tinha problemas grandíssimos. Entende? E os dois oravam. Pô, Ana, de ano em ano, estava em Siló, orando. Ano em ano, estava em Siló orando, porém Deus não abria a madre dela. Depois de 27 anos, quando ela faz a oração certa, Deus abre o ventre dela. Falando sobre essas coisas, o senhor já teve oração que Deus respondeu e já fez oração que Deus também não respondeu? Sim, e eu preciso ter maturidade para entender que para Deus o mais importante não é o meu resultado. O mais importante para Deus é como eu vou estar após receber o resultado. O mais importante para Deus não é a chegada, é a trajetória. É quem eu me tornei no meio do caminho. O que Deus quer é nos abençoar. Por isso que em Efésios 1:3, a teologia paulina é clara, ele já nos abençoou. É passado. As bênçãos não vão ser preparadas.
eu serei preparado para as bênçãos. Mas por que para Bartimeu foi instantâneo e para Ana foi 27 anos? Porque Deus estava preparando Ana. Porque Deus tinha urgência em Bartimeu. E eu preciso ter essa maturidade para entender que nem sempre Deus vai fazer no meu tempo. Algumas vezes Deus não vai fazer. E quando Ele não faz no meu tempo e quando Ele não faz, é porque Ele tem um propósito. E eu preciso entender que Deus não é o meu servo. Ele é o meu Senhor. E Ele sabe o que é melhor para mim. O evangelho romântico é pede e Deus te dá. O evangelho bíblico é pedis e não recebeis porque pedi mal. O que é pedir mal? É pedir o que não é para mim. Deus não vai me dar o que não é para mim. Deus só vai dar para mim aquilo que Ele já determinou segundo a sua presciência que seria meu. Então a grandiosidade da oração é entender, eu não oro para ter as coisas, eu oro para ter comunhão com Deus. Eu oro porque eu tenho prazer de falar com Deus. Eu criei um hábito. Todo dia eu desligo meu celular quando eu vou dormir. E eu só ligo meu celular após o meu devocional. Porque antes eu acordava, tinha lá várias mensagens. Eu ia responder às pessoas. Então eu começava o meu dia falando com pessoas e não falando com Deus. E aí Deus me advertiu e me instruiu. Eu sou primeiro ou eu sou segundo na sua vida? Porque eu não oro para Deus fazer. Eu oro para ter comunhão com Ele. Ô pastor, tá, top, eu até aqui tudo bem. Porém, vamos lá. O senhor falando sem problema, eu falando sem problema, pra gente falar é fácil, tá? Eu tô te fazendo perguntas que alguém que está nos ouvindo poderia estar sentado aqui te fazendo. Sim. Agora vamos colocar uma pessoa que está assistindo esse podcast, essa gravação nossa aqui, num leito de hospital. Ele te vira e faz essa pergunta: poxa, mas eu tô orando já tem um tempo e esse problema, eu ainda estou com esse problema. Vou colocar um câncer, tá em estado terminal ali, e a gente sabe que a oração tem poder. A Bíblia diz que a oração tem poder. E quando a gente ora e não é respondido, o problema não é ser respondido, o problema é como a gente compreende isso. Que Deus, Ele não quer fazer, mesmo eu orando. Às vezes eu sou um bobo orando assim? Não. A grande questão, eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu na igreja que eu pastorei. Um menino, ele chegou a ter óbito numa noite. A igreja orou. Deus ressuscitou esse menino. E hoje ele está na nossa igreja com 11 anos, correndo, brincando. Um irmão da nossa igreja, sexta-feira passada, ele internou. Faleceu no domingo. Por que Deus não fez também na vida dele? Por que Deus também não fez na vida dele? Eu sei que talvez seja a resposta mais genérica que eu vou dar, mas é porque Deus tem os seus planos que eu não conheço. E como compreender isso? Porque, por exemplo, porque a gente que está aqui no problema, a família que está no problema, a família que está acompanhando ali aquela pessoa, a família que está ali dando todo o suporte para a pessoa naquele momento de dificuldade. E a pessoa tá lá, por exemplo, a pessoa que está no leito não tem força para orar, porém a família está pagando preço. Tá no monte, desce no monte debaixo de chuva, sobe e ora, pede, clama, faz jejum, grita, pede, e a Bíblia fala lá: clama-me e responder-te-ei. Porém, mesmo assim, o céu está cerrado, Deus está em silêncio, Deus não fala nada. Por que não? Como compreender isso? É por isso que hoje muitas pessoas viraram céticos. Porque no momento de adversidade, no momento de complicação, não ouviu a voz de Deus ou uma resposta dele, porque quem passa um problema, a resposta que quer é uma resposta positiva. Ainda que não venha a resposta positiva, quer pelo menos uma resposta. Não vou fazer por causa disso. Porém, Deus não fala nada. Como compreender essa ação? Sim, vamos pontuar, né, essa questão de uma forma pastoral. Muitas vezes eu já fui questionado, até quando eu trabalhava por um amigo que tinha uma esposa com câncer e algumas pessoas falaram que a esposa dele iria
sobreviver e vencer o câncer, mas ela veio a óbito. Simplesmente ele se frustrou na fé, simplesmente ele se tornou um cético, ele deixou de acreditar. Eu sempre digo que aonde há semeadura, há colheita. E muitas coisas que nós vivenciamos hoje são colheitas de sementes que plantamos. Então nem sempre Deus vai falar, até porque Ele não é obrigado a falar o que eu quero ouvir, nem falar quando eu quero que Ele fale. Ele é Senhor e Ele revela a sua vontade segundo os seus propósitos. Não que Deus esteja apático ao sofrimento alheio, muito pelo contrário. Deus ama o homem, Deus ama a humanidade. O que Deus mais quer é que todos se salvem. Mas Deus, Ele não é garoto de recado que tem que ficar me respondendo. Infelizmente tem pessoas que tudo querem uma resposta de Deus. E muitas das respostas que as pessoas fazem em oração já está na palavra dele. Simplesmente as pessoas não abrem a Bíblia para ler, porque a Bíblia, ela é manual de regra, fé e prática. Deus, o que eu tenho que fazer? Abra a Bíblia, Deus vai falar com você. Abre a Bíblia, Deus vai te mostrar. Abre a Bíblia, Deus vai te revelar. Deus, ele não é funcionário, Deus não é carteiro, Deus não trabalha no Sedex, ele fala quando quer, porque tudo que ele tinha que falar, ele já falou nas Escrituras. Tudo que ele tinha que responder, ele já respondeu nas Escrituras. Ele já revelou o último dia da humanidade na Terra, nas Escrituras. Eu sei que esse senso de urgência, eu sei que quando estamos no problema, nós queremos que Deus fale. Só que existe esse perigo. O perigo daqueles que usam Deus e não Deus os usa. Eu sou continuista, eu sou pentecostal, creio na veracidade dos dons, creio na atuação do Espírito Santo, mas hoje, infelizmente, as pessoas usam Deus e não Deus as usa. Por isso que eu sempre digo, irmãos, quando você for buscar uma resposta, não vai na casa do profeta, não liga para o profeta, não pede consulta a pessoas espirituais, vai para a Bíblia. A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem direção, a Bíblia é bússola, a Bíblia é espada, a Bíblia é escudo, a Bíblia é tudo, porque ela é a palavra de Deus. Os teólogos da modernidade dizem que contém, não, ela não contém, ela é. A Bíblia não precisa de adaptação, a Bíblia não precisa de contextualização, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável. E quando eu oro, eu preciso entender que eu tenho que orar a Bíblia. A gente vive contextos, eu sou pastor de igreja local, de pessoas chegarem para mim com fotos pedindo assim, pastor, ora aqui. E aí quando você vai pegar a foto, a pessoa tem um outro relacionamento, a pessoa é casada. Deus vai desfazer um casamento para favorecer alguém? A gente ri, a gente brinca, mas é assim. Então, irmãos, quando a gente orar, a gente tem que orar a palavra. Deus, faça a sua vontade. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, Deus sempre tem resposta para quem lê a Bíblia. Deus sempre tem direção para quem lê a Bíblia. Deus tem sempre instrução para quem lê a Bíblia. Então, a gente precisa orar e usar o nosso manual de regra, fé e prática, que é a palavra de Deus. Eu olho para a oração de Jabes. Se tem uma oração na Bíblia que é extraordinária, é a oração de Jabes. E Jabes, ele pede 3 coisas. Jabes pede 3 P's para Deus. Ele pede prosperidade, ele pede presença de Deus e ele pede proteção divina. Se você pegar lá, eu até deixei esse texto aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9 e 10. No versículo 10 ele diz assim, porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares. O que ele está pedindo aqui? Provisão, prosperidade,
ampliar a sua finança, ampliar a sua fazenda. É pecado pedir prosperidade? Não. A gente não é da teologia da prosperidade, mas também nós não somos da teologia da miséria, da libertação, que diz que tem que ser pobre. Não, a gente é da teologia da prosperidade. A prosperidade é bíblica. Está escrito em Isaías 1, se creres, se me obedeceres, comereis o melhor da terra. Então pedir prosperidade é pecado? Não. Só que ele diz assim, mas a tua mão seja comigo. Ele coloca uma condicional, eu quero a prosperidade, mas eu também quero a tua presença. Se a tua presença não estiver comigo, não me dê prosperidade. Mas se a tua presença estiver comigo, a tua presença é o maior presente que eu tenho. Então, Senhor, me dê prosperidade, mas me dê a sua presença. E aí no final ele diz assim, e do mal eu não seja afligido. Ele pede proteção. A oração de Jabes é provisão, presença e proteção. E aí o versículo termina assim, e Deus concedeu. A história dele mudou por causa de uma oração. A nossa história pode mudar por causa de uma oração. Uma oração tem o poder de mudar a minha história. A genealogia de Jabes seria uma genealogia de tragédia, porque o próprio nome dele é causador de dor, mas por causa de uma oração, a genealogia foi mudada, a geografia foi mudada, o destino foi mudado. Uma oração pode mudar uma genealogia. Uma oração pode mudar uma geografia. Uma oração pode mudar um destino. Eu creio nisso, meu amigo. Ô meu pastor, o senhor é do berço evangélico? Não. Não é do berço? Quando Jesus te aceitou, e o senhor começou a dar os seus primeiros passos na fé, como que o senhor começou essa vida de oração? Até porque o senhor falou que oração é estilo de vida. Como o senhor chegou nessa maturidade que o senhor tem para falar com maestria e com propriedade que o senhor está passando pra gente aqui hoje? Como que foi esse início, quando o senhor começou? As dificuldades que o senhor teve, as experiências boas, as experiências ruins que o senhor teve, como o senhor conseguiu lidar com os nãos que Deus te deu? A gente sabe, por exemplo, pelo menos eu sei, e eu sei que o senhor sabe, que até o não de Deus é proteção dele, né? E como que o senhor conseguiu digerir isso e chegar nessa maturidade que o senhor tem hoje? Eu comecei o evangelho em uma igreja muito simples. E o pastor da igreja, ele não tinha nenhuma formação teológica, nós não tínhamos instrumentos, não tínhamos instrumentistas. Então a nossa liturgia era praticamente oração do começo ao fim do culto. O pastor orava, cantava um louvor da harpa, 5 minutos de palavra e orava. Igual a Deus é amor, Deus é amor. Era mais ou menos isso. Então eu cresci, quando eu fui pro evangelho eu tinha 9 anos de idade, e daí nunca mais me ausentei do evangelho. Agora dia 1º de fevereiro faço 38 anos. Então já são quase que 30 anos servindo a Deus. Então eu cresci em um ambiente que eu tinha que aprender a orar. E eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar porque a oração, ela era do início ao término do culto. Hoje a gente vê pessoas chegando na igreja e não orando. No momento de oração, a pessoa fica do lado de fora. Você faz campanha de oração, as pessoas não vão. Infelizmente, a oração ela tem sido deixada de lado. A oração tem ficado para trás. E Deus quer despertar o povo dele a orar. Quando Deus fala não, e quantas vezes ele falou não para mim? Eu sempre entendi que o não dele era uma proteção. Deus estava falando não, porque ele sabia que se falasse sim, seria prematuro. E tudo que é prematuro traz prejuízo. Às vezes falando nisso, às vezes Deus ele fala assim só para a pessoa que está orando perceber que ela está no erro.
Igual, por exemplo, o senhor deu esse exemplo aí, que Deus fala não porque é prematuro. Mas de tanto a pessoa insistir ali, Deus permite a pessoa quebrar a cara? Eu acredito que sim, porque existem dois tipos de vontade. Existe uma vontade chamada absoluta de Deus e existe a vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus é quando Deus nos atende pela nossa insistência. Saul não era projeto de Deus, foi pedido do povo. E mesmo sendo pedido do povo fora do tempo, Deus deu o melhor que tinha na época. Saul era a melhor opção de todas. Se você analisar o texto, a Bíblia diz, dos ombros para cima não tinha ninguém como Saul. Era fora do tempo, ainda assim Deus deu o melhor. Mas qual que foi a consequência? Ele foi destronado por causa da sua desobediência. Então Deus dá para nos ensinar que o não dele nos poupa de sofrimento desnecessário. Então, quando Deus me fala não, Ele está me poupando de dores que eu não deveria passar por elas. Então, quando eu insisto em pedir algo para Deus fora do tempo, eu estou revelando teimosia. O filho pródigo, ele pede a herança. Ele tem direito? Sim, ele é filho. Mas não é depois? Mas é um direito fora do tempo que ele quer. Não, entendi a lógica, entendi. O direito é, a herança é minha. Isso. Após o óbito do meu pai. Me dá. O que o pai fez, deu. O que aconteceu, gastou dissolutamente. E por que isso aconteceu? Porque foi dado fora do tempo. Então o tempo de Deus nos amadurece, nos prepara, nos capacita, nos habilita para vivermos algo extraordinário. E tudo isso gira em torno do quê? Da oração. O inferno precisa temer a nossa oração. O inferno, ele não teme o nosso terno. O inferno não teme o nosso vocabulário. O inferno teme e treme os nossos joelhos marcados. Eu gosto de falar da rainha Maria Stuart da Escócia, porque a história vai dizer que ela fala: eu não tenho medo dos canhões, eu tenho medo de um crente chamado John Knox, porque quando ele dobra o joelho, o céu para. Eu penso que o que Deus quer fazer é levar a nossa geração ao nível de John Knox, de orar e alguém dizer: quando ele ora, o céu para. Deus não nos deu asas para voar, mas deu joelhos para tocar na terra e a nossa voz ser ouvida no terceiro céu. Eu creio que a oração, ela abre o sobrenatural para que esse sobrenatural invada o nosso natural. Então eu creio nessas coisas, eu creio na oração, eu creio que Deus está levantando pessoas para a oração. Eu sempre uso essa frase: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas Ele não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Deus tem ciúmes. Nós estamos no plano de leitura lá da igreja e nós lemos hoje Êxodo capítulo 36 e Deus fala assim: eu sou Deus zeloso. Deus tem ciúme de mim. Deus não aceita me dividir com outro. Ele me quer de espírito, alma e corpo. Top demais. Meu pastor, a gente está chegando, infelizmente, no final. De todas as perguntas que eu te fiz, houve alguma que eu não fiz, o senhor queria responder? Não, tudo nos conformes. Pastor, eu vou fazer algo aqui que eu faço com todos os convidados. Se o mundo dependesse de um conselho do Senhor, e esse conselho que o Senhor vai dar vai nortear a pessoa tanto para a eternidade no inferno e tanto para a eternidade em glória com Cristo, qual é o conselho que o Senhor teria para dar para o mundo inteiro? Eu pensando nessa pergunta, eu me precavi. E a minha esposa, ela fez uma postagem essa semana que ela tem me feito refletir. E eu daria esse conselho aqui. O investimento das nossas orações e do nosso amor
devem ser para todas as pessoas, inclusive para aquelas que não querem. Então, o nosso amor e as nossas orações, elas devem ser para todos, inclusive para aquelas que não querem. Porque contra as nossas orações não há defesa. Porém, o investimento do nosso tempo e do nosso relacionamento, ou de qualquer direção ou conselho, para alguém que não quer, é desperdício de tempo e distração para atrasar o nosso propósito. Então, o meu conselho é: tenha filtro e selecione com quem você vai gastar o seu tempo. Porque nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você quer ser uma pessoa de oração, conviva com pessoas que orem. A gente sempre vai ouvir isso, e eu ouço isso desde a minha infância. Quer ser homem de Deus? Ande com o homem de Deus. As pessoas que eu ando, elas me influenciam. E essa influência, elas norteiam os meus pensamentos, que fazem as minhas palavras, e as minhas palavras que fazem as minhas atitudes. Então a gente precisa saber com quem a gente se relaciona. Orar, oramos por todo. Amar, amamos a todo. Se relacionar, a gente tem que ter filtro. Esse é o meu conselho para essa geração. Pastorzão, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que os céus se escancarem em cima da sua casa, em cima da sua família, do seu ministério. Que de fato Deus alargue as tendas e cumpra o propósito dele na sua vida. Muito obrigado, tá? Por esse bate-papo, que eu creio que quem ganhou mais foi eu e quem tá nos ouvindo, tá? Que Deus abençoe no nome de Jesus. A gente fica por aqui com aquele beijo no coração e até mais.